Dorival Júnior assume a seleção brasileira. Com isso, o São Paulo fica sem técnico. Com isso, acontece o que vem acontecendo desde 2021, pelo menos. Quando um clube dos maiores do país perde seu treinador ou demite, o nome de Juan Pablo Vojvoda surge como principal opção. E, mais uma vez, o treinador prefere permanecer no Fortaleza. Vim aqui falar um pouquinho por que o Vojvoda prefere permanecer no Fortaleza, mesmo com grandes clubes, grandes camisas, o seduzindo, tentando levar o seu trabalho. Você está no canal do Caio Costa, que eu gostaria de agradecer a todo mundo que está inscrito por aqui. Já somos mais de 8.300 inscritos aqui, mas não tem meta, então pode crescer esse número. E se você não está inscrito, por favor, se inscreva e não deixa de colocar a sua opinião também nos comentários. Dorival surgiu nessa celeuma que é a CBF, vai assumir a seleção brasileira agora de forma definitiva, não é aquele esquema de interino como era do Fernando Diniz. Com isso, o São Paulo ficou sem treinador e rapidamente surgiu o nome de Juan Pablo Vojvoda como o principal alvo. Eu ia falar favorito, mas não é favorito. É alvo pelas investidas do São Paulo. Até o momento que se consta que nem vai permanecer no Fortaleza, dizendo não a mais uma proposta como ele fez de outros clubes. Por exemplo, do Corinthians, é que ele nem quis ouvir a proposta. E aí a gente vai listar alguns dos motivos que fazem o Vojvoda sequer pensar em trocar o Fortaleza por outro clube do futebol brasileiro. Eu até escrevi nas minhas redes sociais que eu tenho uma opinião muito forte a respeito de uma coisa. Acho que a única peça de tabuleiro que poderia ter mexido por tabela com o Vojvoda no Fortaleza era se o Abel Ferreira tivesse saído do Palmeiras para o mundo árabe no final do ano passado. O Palmeiras tem um projeto mais sólido, já mostrou N vezes que banca treinador e que dá liberdade em todos os aspectos para o trabalho do Abel. É numa outra realidade financeira, é uma outra dimensão de cobrança, mas o Palmeiras bancou o português vitoriosíssimo, bancou e ganhou, dobrou a aposta e recebeu. Algo similar ao que o Fortaleza já fez com o Vojvoda. O trabalho do Vojvoda, por exemplo, ele poderia ter dado tchau no final de 2021, mas quis disputar a Libertadores com o Fortaleza em 22. Faz uma campanha muito boa na Libertadores, muito boa mesmo. Classificou-se num grupo que tinha o Aliança Lima, o Colo-Colo e o River Plate. Poderia ter tido melhor sorte contra o Estudiantes, principalmente no jogo daqui de Fortaleza, o jogo de lá foi eliminado. Mas ao lado tinha um Campeonato Brasileiro que o Fortaleza era lanterna. E, sem exagero, 90% dos clubes da Série A teriam demitido o Vojvoda logo depois da eliminação da Libertadores. E o Fortaleza acreditava muito no trabalho do Vojvoda, bancou e a gente viu a reação que aconteceu no ano seguinte. Para ficar, as exigências sempre foram mais no sentido de melhorar qualidade de elenco e condições de trabalho. É claro que o Vojvoda foi valorizado financeiramente também. Hoje ele não recebe o que ele recebia quando chegou em 21. Nada mais que justo. Houve uma valorização do clube, mas a maior valorização que o clube fez, na minha opinião, foi sempre bancar as adversidades. Sempre acreditar no trabalho que era feito. E isso cria uma relação diferente do habitual que nós se acostumamos a ver no futebol brasileiro. Veio a temporada de 23, veio um Campeonato Brasileiro muito sólido, veio o Campeonato Estadual. É verdade, não ganha a Copa do Nordeste, mas isso não mexe com o dia a dia, no sentido de deixar o Vojvoda ameaçado. E quando termina 23, era óbvio que de novo o mercado fosse olhar. E aí, como eu disse, acho que só a peça do Palmeiras, se mexesse do tabuleiro do Palmeiras, poderia mexer do tabuleiro do Fortaleza. Para ficar, o Fortaleza já deixou muito claro algumas das investimentos que vão ser feitos e planejamentos que são passados pelo próprio Vojvoda. Por exemplo, um que já é dito abertamente, Fortaleza vai investir mais em voos fretados, tentar minimizar os efeitos de uma logística complicada que o futebol cearense vai ter sempre, porque é geográfico. Então você vai sempre percorrer distâncias muito maiores do que os outros 19 clubes da Série A. Essa que é a grande verdade. E tudo isso passa junto com o Vojvoda. Uma relação de muita interação. E eu acho que a outra coisa que muitas vezes os torcedores desses clubes que o Vojvoda disse não falar, ele não tem ambição, eu acho que tem. Mas eu acho que a ambição é com o Fortaleza. No futebol argentino, de onde ele vem, é muito mais comum você ver times fora do grande ciclo conseguirem títulos relevantes. O Colón de Santa Fé ganhou a Copa da Liga. O Colón de Santa Fé que foi rebaixado esse ano, ganhou a Copa da Liga, que agora é considerado o Campeonato Brasileiro. O Patronato e o Tigre ganharam recentemente a Copa da Argentina.
Não faz muito tempo, teve uma final de Copa Sul-Americana entre Lanús e Defensa e Justiça. E dentro dessa cultura de lá, de que clubes menores conseguem galgar títulos mais importantes, ou pelo menos figurar, muitas vezes, em protagonistas em competições maiores, ele mesmo fala, no final da entrevista do jogo contra o Santos na última rodada brasileira, o mosquitinho da Sul-Americana picou. E pode ter uma ambição aí de conseguir quebrar essa barreira, de sair do grande centro do futebol brasileiro a alguma conquista maior. É dificílimo porque hoje as diferenças financeiras são maiores, a forma do Campeonato Brasileiro de 38 rodadas, ela aumenta, potencializa o investimento financeiro de quem tem mais, mas me passa a impressão de que ele acredita piamente que ele consegue repetir algo que acontece na Argentina. É um desafio duríssimo, mas ele tem todo o direito de tentar. Somando isso tudo, nenhum projeto parece ser suficiente para seduzir o Vojvoda, nem mesmo num clube do tamanho do São Paulo, como a gente sabe que é, tricampeão mundial. Por isso, mais uma vez, bateram na porta e ouviram não. Manda um abraço a todo mundo que está inscrito no canal. Se você não está inscrito, por favor, se inscreve e deixa a sua opinião. Se você fosse o Vojvoda, você iria? Você acha que ele está certo? Você acha que ele está errado? Enfim, se você acha que ele vai conseguir aumentar mais ainda o sarrafo no Fortaleza, porque nos últimos anos sempre aumentando o sarrafo e a responsabilidade aumenta. Ele poderia sair com as portas escancaradas se quisesse, mas vai ficar. Deixe sua opinião, deixe seu comentário. Eu estou aqui para falar com vocês e estou aqui falando sobre futebol o tempo todo.